o mistério do seu nome. E há muitas coisas impressionantes hoje. Muitas coisas relevantes estão no poder do nome do Senhor. Uma delas tem a ver com a respiração. Outra tem a ver com o DNA. Mas, acima de tudo, uma que me impactou tem a ver com as letras que foram colocadas na cruz, quando Jesus foi crucificado. Então, hoje a mensagem tem muita revelação bíblica. E todas essas respostas estão na Bíblia. Mas a Bíblia também mostra que a boa ciência encontra Deus. A ciência encontra Deus. Quando os cientistas e os teólogos se unem, a ciência demonstra a graça de Deus. E revelar o nome de Deus não é uma palavra casual. Eu quero mostrar hoje que o nome de Deus é a assinatura da nossa existência. O Senhor assina sua obra-prima, assim como um pintor assina uma pintura, um quadro, uma obra. Da mesma forma, nós somos a obra-prima do Deus onipotente e, sem dúvida alguma, levaremos sua assinatura. A assinatura de Deus. Também é importante ver a chave da nossa biologia e a única fonte de autoridade espiritual legítima. Vamos ver como usar o nome de Deus, não apenas conhecê-lo, não apenas aprendê-lo, mas como usar o nome de Deus a nosso favor. Isso é impressionante porque vemos que durante muito tempo o nome de Deus não era conhecido. Era conhecida a palavra Elohim. E agora vamos ver o que significa Elohim. Muitas pessoas acreditam que Elohim é um nome, mas não é. Elohim não é um nome. Elohim quer dizer Deus. Mas que tipo de Deus? Porque na Bíblia também existem muitos Elohim, mas o nome, Adão não conhecia o nome de Deus. Sete não conhecia o nome de Deus. O capitão Noé, que andou com Deus, não conhecia o nome de Deus. Eles não conheceram o nome de Deus, José, Jacó, Abraão, Isaque. Não conheceram o nome de Deus. Deus revelou esse nome para um personagem em particular. Hoje em dia, os nomes são escolhidos pelo som. Hoje em dia, as pessoas colocam nomes muito comuns. Por exemplo, colocam James Rodrigues. Chegam até a mudar o sobrenome por causa de um jogador de futebol. Muitos meninos se chamam Ronaldo. O nome mais popular na Colômbia, Dylan. Sempre tem alguém chamado Dylan. Eu só estou passando uma informação. Mas o padrão bíblico é diferente. Conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. As coisas de Deus têm uma ordem especial. Não se colocam nomes ao acaso. É como soa. Vemos hoje em dia que na Colômbia os nomes dos cachorros, gatos, crianças são os mesmos nomes. Não mudam em nada, mas me escute bem, no design bíblico as coisas são diferentes, porque o nome determina a essência, determina o destino e determina o poder de alguém. Determina o poder de alguém. O nome, eu sei que para nós deram nomes aleatórios. Talvez você tenha recebido o nome do seu pai, o nome do seu irmão, o nome de uma tia. Alguns recebem o nome de algum governante. Mas na Bíblia, os nomes têm relevância, porque mostram o propósito e o destino de uma pessoa. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. É a declaração. Já vimos isso no nome de Matusalém. Vocês se lembram do código secreto do nome de Matusalém? Que Deus revelou a Enoque no nome de Matusalém o dilúvio e disse a ele: quando seu filho morrer, virá o dilúvio. Esse era o nome dele. Quando ele morrer, virá o dilúvio. Mas o nome de Deus tem uma relevância ainda mais poderosa. Se você achou impactante o código de Matusalém, imagine o quão mais impactante será quando eu mostrar para vocês o que é o nome. E por muito tempo, já faz muitos anos que estudo o nome de Deus. Muitos anos assistindo vídeos, muitos anos estudando com os judeus messiânicos,
com os judeus ortodoxos, estudando com os agnósticos, gnósticos, taoístas, Hare Krishnas, o nome de Deus. Mas aqui eu tenho a Bíblia. O mais relevante e o mais poderoso é a Bíblia. Como eu disse, esse é o perigo do costume, que as pessoas colocam os nomes só por colocar, sem saber o que estão determinando na vida dessa pessoa. Não sabem o que estão determinando. Eu pergunto até mesmo para os cristãos. O nome mais comum colocado aqui na igreja é Samuel. E eu já perguntei para os pais. Não quero deixá-los constrangidos hoje. Mas eu já perguntei para os pais. Por que você colocou o nome Samuel no seu filho? E eles não sabem o significado. Se quiser, faça o exercício hoje. Pergunte, por que você colocou Samuel? Você pergunta e eles não sabem. Eles dizem, não sei, porque soa bonito. Porque soa bonito. Por quê? Pergunte, por que você colocou o nome Samuel? Eles não sabem. Por isso, o título versus o nome. Durante muito tempo se usou a palavra Elohim. Por isso você encontra na Bíblia. No princípio, Elohim criou. Elohim, ou seja, esse é um título. Elohim não é um nome próprio, significa Deus poderoso. É um título de majestade, com D maiúsculo, mas também temos Elohim com D minúsculo. Mas o povo judeu guardava o zelo pelo nome verdadeiro, preferiam não pronunciá-lo para usá-lo, inclusive na Torá, que também já li. Cada vez que o nome de Deus vai ser mencionado, aparece um traço. E eles são tão zelosos que quando até mesmo aparece o nome de Deus, eles colocam o D, o I e colocam um traço. Por quê? Porque eles eram zelosos nisso, eles guardavam isso. Por quê? Porque queriam evitar aquele mandamento de usar o nome de Deus em vão, chegando ao exagero de não colocar o nome. Mais ainda, aqueles que escreviam os manuscritos, que são escritos à mão, quando a Bíblia começou a ser escrita, o que era uma tarefa muito difícil, em papiro. Era muito difícil fazer o papiro e a tinta com que se escrevia. E aquele material tão rústico, cada vez que eles se deparavam com o nome de Deus, antes de escrevê-lo, eles se purificavam, se santificavam e depois continuavam escrevendo. Toda vez faziam uma pausa. E você vai se surpreender com algo. Por isso eu digo, Deus não revelou o nome para Adão, para Noé, para Abraão, para Isaque, Jacó, José. Não revelou, mas revelou para Moisés. A revelação para Moisés, quando Moisés vai enfrentar a potência mais poderosa do mundo, naquela época. Ele não pede um exército. Ele diz, eu quero ir com um exército. Ele não pede uma estratégia militar. Ele diz, me dê um nome, em nome de quem eu vou enfrentar esse tirano, esse ditador, o faraó. Em que nome? Em nome de quem eu vou enfrentar o Egito? É uma potência mundial. E ele não está pedindo um exército. Ele pede um nome. Olha que interessante. Vamos para Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 a 14. A Bíblia tem muito para nos dizer agora. Se depois disso você não sai transformado daqui, com vontade de conquistar o mundo inteiro, usando o nome de Deus, não sei o que aconteceu com essa mensagem na sua vida. Êxodo 3, do 13 ao 14, disse Moisés a Deus, a Elohim. Ao título Elohim, eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhes diga, o Deus de seus pais me enviou a vocês. Se eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu responderei? E Deus respondeu a Moisés, eu sou o que sou. E disse, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. E ali estava ele dando o nome, Yegabloga. Muitas pessoas, inclusive a teologia, chamam isso de tetragrama. Sabe quantas vezes esse nome aparece na Bíblia? 606.823 vezes esse nome aparece. Imagine aqueles que escreviam a Bíblia à mão, nas Escrituras.
Quando esse nome foi pronunciado com autoridade pela primeira vez no Egito, os alicerces do império idólatra começaram a estremecer. Por isso, os milagres mais poderosos que vemos sobre a natureza, feitos por Deus através de um homem, foram no tempo de Moisés. Me diga, que milagre Deus fez através de Abraão? Abraão, através de Abraão. Me diga, que milagre Deus fez através de Adão? Ei, me diga, que milagre Deus fez através de Adão? Adão. Me diga, que milagre Deus fez através de Noé? Noé fez uma arca. Mas por Noé não ocorreu milagre algum. Me diga, que milagre Deus fez através de Jacó? Sim, lutou com o anjo, mas não realizou milagres. Mas me diga os milagres que Deus fez através de Moisés. Você pode enumerá-los. As pragas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele abriu o mar. Corredor, codornas, tanta coisa. A rocha. Por quê? Porque Moisés usou o nome de Deus. E na antiguidade, antes dele, ninguém tinha usado o nome de Deus. Quando esse nome foi pronunciado, o Egito estremeceu. Não era uma etiqueta. Era um estandarte de guerra usar o nome de Deus. Era um estandarte de guerra. E é isso que eu quero despertar em cada um de vocês. Embora vocês tenham vindo distraídos hoje, eu quero despertar isso em cada um de vocês. O nome de Deus é um estandarte de guerra. E você vai perceber o quão poderoso ele é. Você já sabe que o primeiro a quem Deus revela o seu nome é Moisés. Moisés conhece o verdadeiro nome de Deus, YHWH, ou o que normalmente chamaríamos de Yahweh, ou o que a Bíblia Reina Valera chama de Jeová. Alguns vão ficar bravos e vão dizer Jeová, Jeová. Isso não. O verdadeiro nome é Yahweh. Mas se alguém busca a realidade e não quer errar, Jeová é Jeová Yahweh em hebraico. Mas vamos além. Você sabia que o nome de Deus está presente na respiração? E isso nós descobrimos quando ainda não existia o YouTube. Hoje em dia, o YouTube se encarregou de tornar isso muito popular. Mas, na verdade, nós já tínhamos estudado isso muito antes. Já tínhamos estudado sobre o nome, que o J não existe no alfabeto hebraico. Isso era impressionante. Mas mais impressionante ainda era saber que muitas pessoas nem sequer conhecem o nome de Deus. E nem sequer têm identidade com esse nome. Por isso, eu acredito que é necessário que a igreja saiba sobre essa verdade. E há algo que está além das palavras. Muitos teólogos e linguistas apontam que as letras do nome sagrado, YHWH no hebraico antigo, não eram pronunciadas com a língua e os lábios, mas sim com a garganta e com o ar. Porque são consoantes aspiradas. Não se pode pronunciar JHWH. Você não consegue pronunciar. Não dá. É difícil fazer isso. Por isso eles conseguiram entender. Inclusive há muitos textos, o Talmud, por exemplo, eles dizem sim, a única maneira de pronunciar esse nome é com a garganta. Cientistas que respeitavam as escrituras daquela época também diziam, é a única maneira, era a maneira de expressar esse nome, é o som da respiração. O nome de Deus não se lê, se respira. No Salmo 150, que foi o primeiro salmo que eu decorei. O primeiro capítulo que eu decorei da Bíblia foi esse salmo. Esse foi o primeiro capítulo. Eu tinha 4 dias como cristão. E esse é o primeiro capítulo que eu decorei da Bíblia. 4 dias como cristão. Louvem a Deus por sua grandeza, por sua esperança, por suas proezas. E finalmente diz, tudo o que respira, louve ao Senhor. Acho que tem 6 versículos. O Salmo 150. Louvem a Deus em seu santuário.
Louvem-no na magnificência do seu firmamento. E eu decorei. Eu internalizei. Mas no final, o que ficou ecoando na minha mente? 4 dias sendo cristão. Tudo o que respira, louve ao Senhor. E eu imediatamente olhei para toda a natureza, exalando e inalando. Olhe para toda a natureza fazendo esse exercício. Olhe para as plantas, porque as plantas também respiram. As plantas também fazem isso. Xilema e floema também fazem isso. Isso foi o que mais me impactou. Toda a natureza respira o nome de Deus. Tudo o que respira, louve ao Senhor. E aí eu encontrei a palavra já e comecei a pesquisar. Eu me senti feliz e descobri que não era já, mas sim já. Embora a Bíblia diga já, H, é o nome curto de Deus. Tudo o que respira, louve a já. Tudo o que respira, louve a já. E claro, quando você lê essa palavra e lê esse nome, praticamente é um som de respiração. Ao inspirar, o som é já. Já ao expirar, o som é wi. Já, tishei. Ao inspirar. E babá ao expirar. Então, é impressionante o que encontramos no nome de Deus. Por isso eu disse, temos o nome de Deus impregnado em nosso ser. No fôlego, mas isso não é nada. E fomos além e analisamos que ao nascer e ao morrer, as pessoas também pronunciam o nome. O primeiro som que um homem faz. Uma pessoa ao nascer, ao sair do ventre, está inalando e exalando e está pronunciando o nome. E você também sabe que o último suspiro de um homem em seu leito de morte é sua exalação fraca. E ainda assim, continua sendo o nome de Deus. Isso não é misticismo, isso não é cabalismo, isso é a Bíblia. Tudo o que respira, louve ao Senhor. Na verdade, o que o homem respira é o nome de Deus. E tenho certeza de que toda a criação faz o mesmo. Toda a criação que tem vida faz o mesmo. Por isso, o Salmo 150, versículo 6. Tudo o que respira, louve a já. E então aparece uma palavra que também me chamou a atenção. Como eu disse, YouTube não existia naquela época. Louvado seja já. Aleluia. A palavra aleluia, no original, se escreve aleluia. Aleluia, já. Você estava pronunciando o nome de Deus e nem sequer tinha percebido. Toda vez que você diz aleluia, está dizendo louvado seja Yahweh. E essa palavra não muda. Você ouve os coreanos dizendo aleluia, ouve os japoneses dizendo aleluia. Os chineses dizem aleluia. Todos os idiomas dizem aleluia. Essa palavra não muda em nenhum idioma. Mas isso é ainda mais relevante. O ateu, o agnóstico, o blasfemador, todos, para poder negar a Deus, precisam usar o fôlego que o nome dele provê. Todos. E todos, ateus, gnósticos, agnósticos, respiram. E mesmo que não acreditem, pronunciam o nome de Deus na sua respiração. Isso não lhes parece maravilhoso? E mais, por que não são livres? Você vai dizer, espere aí, porque o melhor vem depois. Sua própria existência é um louvor contínuo ao Criador. Queira ou não, o homem, o ateu, todo mundo louva o Senhor. Gostando ou não, todo mundo está louvando o Senhor. Aquele que insulta a Deus, que fala mal, que blasfema, que pisa na Bíblia. O satânico respira e enquanto respira, louva o Senhor. Tudo o que respira, louva o Senhor. A Bíblia não diz que os cristãos louvam o Senhor. A Bíblia não diz que os filhos de Deus louvam a Deus. A Bíblia diz, tudo o que respira, louve ao Senhor. Gostem ou não gostem.
Você não acha maravilhoso isso de Deus? Proibido dormir, porque vem algo ainda mais especial. O nome do design biológico, a assinatura do DNA. E como eu te disse, hein? Havia um livro, ou há um livro, que lemos há muito tempo, e isso é impressionante. Ler esse livro se chama A Ciência. Encontre a Deus, do Dr. Antônio Cruz, um espanhol. E é impressionante que nesse livro se encontram muitas coisas, uma delas, e para mim a mais impactante do livro, é o código de barras do Criador. E é que o corpo humano é composto por trilhões de células. Dentro de cada célula há um manual de instruções, inclusive o DNA, a informação genética, o nosso DNA. E é impressionante, e eu sempre analiso isso, e até mesmo do que falamos, das maldições geracionais e tudo mais. A ciência descobriu que algumas doenças estão presentes no DNA, e por isso os médicos perguntam: algum familiar teve esses problemas? Alguém sofreu com isso? E a gente começa, e o médico diz: você tem probabilidade de ter isso porque seu pai morreu disso, sua mãe morreu disso. É isso que normalmente se escuta, né? Entendendo isso, percebi algo sobre o DNA, a informação genética, os componentes químicos. O DNA é formado por 4 bases nitrogenadas básicas, que codificam toda a nossa informação. E isso é algo normal, isso ensinaram para você na 6ª série. Lembra? Quando estávamos na 6ª série, nos ensinaram adenina, guanina, citosina e timina. Lembram? No 5º ano, para mim ensinaram no 5º. Sobre isso tinha um professor que gostava e também me ensinava. Das moléculas, das vacúolas, da parede primária, celular, do núcleo. E isso era especial. Eu gostava disso. Me chamava a atenção a forma como alguns explicavam. Mas você sabia que na Bíblia, a Bíblia, ou seja, a Bíblia hebraica, o alfabeto hebraico, a Bíblia original foi escrita em hebraico, grego e aramaico. Na pictografia original em que foram escritas, por exemplo, nas letras hebraicas, há números, e isso se chama gematria. E cada letra tem um número. Preste atenção nisso. Sei que isso vai dar sono em vocês. Vou explicar. Como se eu estivesse explicando para as crianças lá da casinha. Ao observar a estrutura ácida do DNA e a forma como as pontes de hidrogênio e enxofre conectam as cadeias e os intervalos específicos, ao observar isso, esse comportamento, e levando em conta a gematria bíblica, que é o número atribuído a cada letra, a ciência e a conversão gemátrica hebraica atribuem números às letras. Você vai se surpreender com isso. Você vai se surpreender, revelam um padrão numérico constante. Esse padrão é o número 10. 5, 6 e 5. 5, 5, 6 e 5. O DNA faz isso, faz isso. As pontes da cadeia da vida, o padrão se repete constantemente e a frequência é 10, 5, 6 e 5. A tradução do código, se pegarmos não o alfabeto, o alefato hebraico, alfabeto é o grego, abecedário é o espanhol. Mas se pegarmos o alefato hebraico e procurarmos as letras correspondentes a esses números, é impressionante. 10, 5, 6 e 5 estão nas pontes da cadeia da vida, do DNA. E isso nós vemos 10, 5, 6 e 5, nós vemos no nome de Deus. O 10 para a letra Iod, que é a primeira letra com a qual se escreve o nome de Deus. O 5 para a letra Re. O 6, isso é impressionante, preste atenção. O 6, a letra Vav. E o 5 para a letra Reb, de novo. O que me chama a atenção é o mistério na letra Vav. Já sabemos que esses números estão tanto no DNA, na cadeia de vida do DNA,
e encontramos isso no nome de Deus. Ou seja, o nome de Deus está impregnado em nosso DNA, sejamos ateus, gnósticos, agnósticos, o que for. Se alguém diz, eu sou satânico, eu rejeito Deus, ainda assim, no seu DNA está impressa a assinatura do Deus onipotente. Mas o que me chama a atenção é o W. Como vocês, pais, chamam isso V, vocês chamam de V ou duplo V, como quiser chamar. Para quem está online, como preferir. No hebraico pictográfico antigo, o hebraico antigo, ou seja, as letras formavam não apenas um número, mas também uma figura. E também estudei a pictografia. As letras formavam figuras, formavam até alguns animaizinhos, formavam suas letras. A letra Bab, o número 6, era desenhada originalmente com uma estaca ou com alguns pregos. Era assim que se desenhava. Essa era a forma. Alguns pregos, uma estaca. O formato do W. A gente desenha o W normalmente e pronto, é só um W e pronto. Mas no idioma pictográfico, que é o hebraico antigo, essa letra formava uns pregos, uma estaca. E aqui está. Já sabemos que o DNA está impregnado, o nome está impregnado em nosso DNA. Aqui há uma aplicação muito profética. Pense nisso, mas espere, porque realmente são tantas coisas. Pense nisso. A forma como Deus nos projetou mostra que carregamos o nome dele gravado na nossa própria química, no nosso DNA. Mas a letra que representa o conector, o número 6, que sabemos que biblicamente é o número do homem, é um prego. É um prego. Fomos criados desde o ventre com o nome dele, sabendo que nossa redenção final custaria os pregos. No corpo do nosso Salvador. Ou seja, carregamos a marca da criação e a profecia da cruz em cada célula do nosso corpo. Quantas células existem? Trilhões e trilhões de células. Quantas? E elas se regeneram. Algumas morrem, outras voltam e se regeneram, se multiplicam. O que te ensinaram na terceira série, mitose e meiose, a reprodução celular. Vocês se lembram disso? Com isso, é que é simples, quer dizer, o Senhor disse, bom, quem chegou até a terceira série vai conseguir entender. Todo mundo entende isso. Isso é impressionante. Carregamos a marca da criação e carregamos a profecia da cruz, a redenção em nosso DNA, e não percebemos isso. Os cravos. Bom, se isso lhes pareceu impactante, o que vem agora vai parecer ainda mais impactante. Porque sempre vamos do menor para o maior. O nome da redenção de Yeshua na cruz. Yeshua ou Yashua. Vou explicar isso para vocês desta maneira. Já sabemos que Yah é a forma curta de Yahweh. Tudo o que respira louve a Yah. Yah. E toda vez que você diz aleluia, está dizendo alelu, louvado seja Yahweh, ou louvado seja o Senhor, ou louvado seja Jeová. Muito bem, essa palavra Yah aparece no nome de Jesus. Por isso você deve reconhecer que Jesus é Deus. Caso contrário, o nome não tem poder. Se você não reconhece e não tem certeza de que Jesus é Deus, o Deus que criou os céus e a terra, você pode pronunciar o nome dele, ficar de cabeça para baixo, dizer em nome de Jesus e em nome de Jesus, e o diabo vai rir da sua cara. E as doenças não vão sair, não vai acontecer absolutamente nada. Você pode gritar o nome de Jesus e dizer em nome de Jesus, saia, e não vai funcionar. Se você não está convencido de que Jesus é Deus, porque a palavra, o nome de Jesus em hebraico é Yashua. Yah. Zé. A-S-H-U-A, Yashua. Você está dizendo Yahweh é meu Salvador. Assim como quando você diz aleluia e está dizendo louvado seja Yahweh,
quando você diz Yahshua, está dizendo Jesus é, Yahweh é meu Salvador. Ou Jeová é meu Salvador, ou o Senhor é meu Salvador. Você está dizendo Yahvé é meu Salvador. Você está pronunciando o nome de Deus ali. Então, a evolução do nome. No Antigo Testamento, o nome revela existência eterna, Yahweh. No Novo Testamento, o nome se faz carne, Yahshua, que significa Yahweh salva, ou Yahweh meu Salvador. Quando você diz Jesus, está dizendo, o Deus do DNA, o Deus do sopro, veio me resgatar. Yahweh veio me resgatar. O Deus Criador veio me resgatar. Quando você diz Jesus, está dizendo, o Deus que criou os céus e a terra se fez homem e veio me resgatar. Entendeu? Agora, tendo isso em mente, vem algo mais, o acrônimo oculto na cruz. Isso me impactou, pois minha filha fez uma pergunta recentemente e comecei a pesquisar. E ela me perguntou, por que os judeus colocaram na cruz Rei dos Judeus? Por que colocaram isso? E comecei a explicar para ela, mas depois pensei, isso tem algo a mais. E a palavra Inri, você se lembra da palavra Inri? Acorde quem está ao seu lado, cutuque ele de verdade, está permitido. Diga para ele, é proibido dormir assim. De verdade, ficam acordados até tarde todo dia em casa e vêm para o culto para recuperar esse sono. Não faz sentido. Olha, quando Cristo foi crucificado, Pilatos mandou colocar um título na cruz em 3 idiomas. Quais são os 3 idiomas? Não. Latim, grego e hebraico. Você se lembra do latim? Por quê? Por que o latim? Porque naquela época o Império Romano dominava e a execução também foi feita pelos romanos. Isso é melhor ficar de pé se estiver com sono. Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, era isso que estava escrito ali. Em hebraico, Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Essas são as palavras originais. É como se eu tivesse tirado uma foto, até as letras surgem na minha mente. Nessa cruz não aparecia o INRI que vocês veem quando vão visitar templos na Semana Santa. Quando você visita templos na Semana Santa, você não vê esse INRI lá. Na verdade, se você olhasse bem para a cruz e se existisse uma fotografia ou se naquela época existisse o YouTube, o que você certamente encontraria era Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Era assim que estava. O famoso INRI em latim. Mas o que é INRI em latim? Quando a zombaria virou profecia. Prestem atenção e, por favor, mantenham os celulares desligados. No domingo, assim que acordar, desligue o celular, por favor. Olhe isso! No hebraico original, para escrever Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, escreve-se Yeshua Hasnori Betmelet Has Yedudim. É assim que se escreve. Assim. E se você olhar as letras que tem, encontra Irmas, HW. Gente, o que estava escrito ali no acrônimo, ali era o nome de Yahweh. Impactante, não é? Sim. HW. Sem querer, Pilatos tinha colocado. Ali naquela cruz não estava escrito apenas Rei dos Judeus, porque esse era o motivo pelo qual o crucificavam. Não havia um motivo. Todas as pessoas eram crucificadas ou mortas, e quando eram executadas, colocavam o motivo da execução. E o motivo da execução de Jesus era porque ele se proclamava Rei dos Judeus, e foi assim que colocaram. Os judeus aparentemente reagem assim, mas por que você colocou o Rei dos Judeus? Mas eles estavam ainda mais indignados, porque ali aparecia o nome de Yahweh.
Ou seja, aquele que havia morrido ali naquela cruz era o mesmo que criou os céus e a terra, o Deus de Gênesis, capítulo 1. Se isso não te comove de verdade, você é pior do que uma pedra. Você veio aqui feito uma morsa. De verdade, se isso não te comove, não há nada que possa te comover. Olha, se pegarmos as iniciais de cada uma dessas letras, da direita para a esquerda, no acrônimo hebraico, as letras ficam expostas à vista de toda Jerusalém. Yat, Wat. Por isso os fariseus se irritaram com Pilatos. Diziam a ele: não escreva Rei dos Judeus. Mas eles não estavam irritados pelo título, eles estavam horrorizados porque Pilatos havia assinado na cruz o nome impronunciável de Deus. Era isso que estava acontecendo. Era isso que estava acontecendo. Mas como dizemos, há coisas que vão ficando cada vez melhores e você diz: bom, e de que me serve saber o nome de Deus? Alguns ouviram só metade da mensagem hoje. Mas o bom é que fica gravado. Aqueles que dormiram no culto, bem acordados, com uma boa xícara de café, podem ouvir em casa autoridade versus limitação. E aqui está o perigo de usar o nome sem relacionamento. Cada vez que a gente vê um avião passando pelos céus de Medellín, a gente vê um avião pequenininho. E eu sempre digo, esse é um aviãozinho, esse aí eu não entro de jeito nenhum. É muito pequena. Nesse aí eu não entro, é um aviãozinho, dá pra ver que é um aviãozinho ali. Mas acontece que quando eu cheguei no aeroporto, não era nenhum aviãozinho. Eu vejo um avião, um Airbus 320. Airbus 320. E esse é grande. E quando eu desço e me aproximo, para às vezes eles fazem a gente descer e se aproximar, os pneus são do meu tamanho. Esses dois pneuzinhos que a gente vê pequenos são do meu tamanho. E eu digo, uau, esses pneus são grandes. Por quê? Porque eu tinha pensado que era o aviãozinho do Pablo Escobar que estava sobrevoando os céus. Por isso eu me escondia. Mas não, era o Airbus 320 quando eu vou lá e fazem a gente entrar na fila para embarcar no avião. E principalmente quando tem que descer e aguentar. Pegar todo aquele sol e carregar as malas. E a gente está com aquelas malas enormes. A gente fica impressionado com as rodas do trem de pouso, como chamam. Bom, seja lá como aquilo se chama. Ali, enorme. O avião é muito grande, gigante, mas eu olhava de longe e parecia pequeno. Isso está acontecendo conosco. Nós vemos a Deus. E observamos a Deus de acordo com a intimidade que temos e a proximidade que temos. Muitas pessoas dizem, nem sequer acredito que Deus existe. Claro, porque você está a milhões e milhões e milhões de anos-luz de distância de Deus, por isso você nem sequer o vê. O avião, quando sobe, já não é mais visto, se perde lá nas nuvens. Dizemos sim e de repente só sentimos o barulho que ele faz. Olha, um avião está passando. Quando você vai ver, ele sumiu por estar distante. Mas preste bem atenção. É assim que acontece. Talvez você diga, Deus não existe, Deus não é real para mim. Porque você está distante de Deus. Mas, ao se aproximar, terá a mesma impressão que tive ao ver pela primeira vez o avião em que eu ia embarcar. Mas acontece que aquele avião no qual eu estava embarcando, porque aquele avião era antigo. Era metade do tamanho do avião em que embarco agora. E cada vez vou descobrindo aviões maiores e aviões gigantes. Aviões de verdade. E quando eu vejo na internet, vejo uns aviões que têm até 2 andares de tão grandes. E a gente pensa, uau, como é que isso consegue ficar no ar? Mas uma coisa é ver pela televisão e outra coisa é ver ao vivo. Isso sim, você fica impressionado. Fazendo essa analogia, quero te dizer que é assim que acontece. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais lê a Bíblia, quanto mais busca a Deus, você vai descobrir que Ele é imenso.
Se você sofre de depressão, se você sofre de opressão, se sente possuído, se sente triste, se sente com dúvidas, se sente sobrecarregado, que não aguenta mais, aproxime-se de Deus. E você verá a grandeza de Deus no meio desse problema tão grande que você vê como gigante. Você verá, cada vez que se aproximar de Deus e se aproximar de Deus e ler a Bíblia, estudá-la, ler uma e outra vez, pare de apenas ouvir a mensagem do culto de domingo e comece a buscar a Deus e aprender de Deus, você entenderá algo mais poderoso. Por isso, aqui encontramos que há um aviso divino. O terceiro mandamento, que você conhece muito bem, foi ensinado para você na escola, para todos na creche. Não tomarás o nome de Jeová, teu Deus, em vão. Você sabe disso, você sabe disso. E isso não é só evitar palavrões. Isso significa usar o nome como um amuleto mágico ou uma etiqueta religiosa sem ter um relacionamento com o dono do nome. Se você não tem um relacionamento com isso, de verdade, não vai adiantar nada. É como o avião, que é grande, mas você não vai poder viajar no avião a menos que você embarque e tenha comprado uma passagem ou um bilhete e embarque. E então você vai poder experimentar um voo onde esse avião gigante te leva e vai poder sentir como aquelas turbinas começam a girar com potência e você vai subir bem alto. Há muitas pessoas que nem sequer conhecem a grandeza de Deus e nem sabem usar o nome. Por quê? Para isso eu tenho um exemplo claríssimo na Bíblia, uns filhos de um tal Esceba. Por isso, tome cuidado ao visitar exorcistas. No livro dos Atos, vemos um grupo de homens que tentaram usar o nome de Deus como uma fórmula mágica. Atos 19, versículo 13 ao 15, diz assim: E eram judeus, mas alguns dos judeus, exorcistas ambulantes, por isso eu digo que o exorcismo está fora de série. Tentaram invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus, o nome, invocar o nome que está acima de todo nome, já sabemos o poder do nome. Sobre aqueles que tinham espíritos maus, dizendo: Eu vos conjuro por Jesus. Aquele que Paulo prega, eu vos conjuro por Jesus, aquele que Paulo prega. Vejam o quão distantes eles estavam do nome. Havia 7 filhos de um tal Esceba, judeu chefe dos sacerdotes, que faziam isso. Mas respondendo o espírito maligno disse: A Jesus eu conheço. Veja, respondendo o demônio. Disse: A Jesus eu conheço e sei quem é Paulo. Ou seja, os demônios sabiam quem é Paulo, os demônios sabem quem é você em Deus. Sem Deus, você não é nem uma ameaça para o reino das trevas. Você é um Zé Ninguém. Ou seja, nem Satanás te respeita. Imagine que tristeza, sem Deus, nem Satanás te respeita. Satanás zomba e diz: Esse é um Zé Ninguém. Vamos deixar assim, ele te coloca com demônios pequenos, de baixo escalão. Mas olha, eu conheço Jesus, eu conheço. Quer dizer, os demônios conhecem Jesus. Quem não conhece Jesus é o ateu, aquele seu amigo da escola. Esse não conhece Jesus. Eu sou ateu. E tanta coisa. Não durma, não durma. Ei, não durma. Diga para ele, não durma. Ficam acordados conversando até as 3 da manhã e vêm dormir na igreja. Não, não é justo. Eu conheço Jesus. E eu sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? Eu não conheço vocês. Ou seja, vocês a vida toda, mesmo sendo filhos do chefe dos sacerdotes, que tinham reputação, eram conhecidos, exorcistas e tudo mais. Eu conheço Jesus. Você diz: bom, eu estou há muito tempo na igreja, pastor, estou há 30 anos na igreja e fui batizado no Rio Jordão, não importa onde você tenha sido batizado, mesmo que o apóstolo Pedro tenha te batizado. Quem é você? Não, é que eu fiz o discipulado, eu tenho isso, eu fiz esses estudos.
E o diabo vai te perguntar quem é você. Eram filhos de líderes sacerdotais. Eram judeus e eram respeitados. Um tal Seva, chefe dos sacerdotes. Ou seja, eram conhecidos publicamente. Eram conhecidos e talvez tivessem um canal no YouTube com 1 milhão de inscritos. Mas acontece que o diabo, ou seja, os demônios, não sabiam quem eles eram, porque eles não eram uma ameaça. Jesus nós conhecemos, sabemos quem é Jesus. E também sabemos quem é Paulo. Porque eles mencionaram Jesus e mencionaram Paulo. Mas vocês, quem são? E esse é o veredito do reino das trevas. Os demônios sabiam perfeitamente quem era Jesus, quem era Paulo. Porque Paulo tinha o nome impresso pelo Espírito Santo. Porque Paulo sim mencionava o nome de Jesus, não em vão, mas com poder, com autoridade. Mas os filhos de Esceva ouviram dos demônios: quem são vocês? E aí o texto diz que o homem endemoniado os atacou e os deixou nus e feridos. Foi assim que esses homens terminaram, ou seja, os demônios os despiram, os envergonharam, porque usaram o nome de Deus em vão. Não se trata de conhecimento, irmãos que estão aqui. Você pode conhecer hoje o nome e dizer: sobre o que foi a pregação hoje? Ah, foi sobre o nome e foi impressionante. Você pode se impressionar, mas não leve só a impressão. Leve a ação. Como você vai usá-la? Como daqui para frente o nome de Deus é a convicção de proclamação. Os filhos de Esceva disseram: pelo Jesus que Paulo prega. Você talvez diga: pelo Jesus de quem o pastor falou. Vai para casa e diz: pelo Jesus. Ou como o pessoal diz: ore, ore, pastor, ore por mim. Você, Deusinho, o paizinho querido, te escuta mais. Não, não, não. Ou seja, que preguiça disso. Deus não tem netos nem bisnetos. Sério, as coisas precisam ser ditas como são. Ore, pastor, Deus ouve o Senhor. Ore por mim, me coloque em oração. Antes de tudo, eu tenho alguém que ora por mim e que nunca se esquece. Eu posso esquecer tantas orações que me pedem por dia. Me pedem pelo menos 10.000 orações por dia. Me escrevem lá: ore por isso, 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 por isso, por isso, por isso. Então, mas há alguém que não se esquece de orar por você e que intercede para sempre: Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus vive para sempre para interceder por nós. Vive para sempre intercedendo. E se você não sabe como orar, se você diz: pastor, me ensine a orar. Se você não sabe como orar, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com palavras que talvez não consiga pronunciar por bloqueio, mas se você se ajoelhar, o Espírito Santo vai ajudar você a interceder. O que mais você quer? Se você já não ora, já não é culpa do pastor, já é culpa sua. Esses homens não tinham convicção própria. O nome só tem efeito com identidade e relacionamento. Quando há identidade e relacionamento. Se usar o nome de Jesus por religião, o inimigo vai rir de você. Ele vai rir, vai zombar. Se você usar por relacionamento íntimo, o reino das trevas tem que recuar. O reino das trevas tem que recuar quando você usa porque teve relacionamento íntimo. E você dirá em nome de Jesus, sabendo que Jesus é Deus. Porque se você não acredita que Jesus é Deus, nem use o nome. Não se chame de cristão, nem venha mais ao culto. Se você não acredita que Jesus é Deus, por que vai à igreja? Me diga, por que eu iria se não acreditasse? Eu acredito que Jesus é Deus. E ele não é o nome acima de todo nome. Lembre-se, quanto mais perto você está de Deus, mais esse nome se ativa na sua vida. Você não está vazio. Você tem a assinatura dele no seu DNA, no DNA dele. Você tem o som do sopro dele. Você tem a salvação dele em Yeshua. E o mais maravilhoso, Filipenses 2, do 9 ao 10, diz assim: por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra.
Você sabia que esse nome faz os demônios se ajoelharem? Quem é você para não fazer reverência diante do nome de Deus? Para não respeitá-lo? Hoje não precisa de religião. Nenhuma denominação. Não, é que eu sou de tal denominação. Não. Você precisa invocar o nome com convicção. Tudo o que você pedir em seu nome, crendo e em sintonia com a sua vontade, se moverá a seu favor. Porque o universo reconhece. O universo inteiro. Os céus, a terra e o que está debaixo da terra reconhecem a assinatura do Criador. Eles sabem disso. Ative o poder do nome na sua vida hoje mesmo. Aqueles que estão lá, assistiram à transmissão, eu os encorajo a curtir e compartilhar este vídeo para que várias pessoas ativem o nome de Deus. Para de e se.